Virando o Jogo. Oferecimento Banrisul. Toda a segurança Banrisul em um aplicativo completo. Baixe hoje mesmo. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Muito boa tarde, meus amigos. Estamos começando o Virando o Jogo desta terça-feira, dia 17 de outubro, dia de Internacional e dia também de Brasil de Pelotas e Juventude, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Você participando conosco aqui do Virando o Jogo, pode ser pelo Facebook, se você estiver nos acompanhando aí pela página ou da TVU, @TVU Play, ou do Virando o Jogo, @Virando o Jogo TV, e também através do nosso WhatsApp 999 81 7700. 999 81 7700 é o nosso WhatsApp. Na bancada, Diogo Rossi, Nelson Cerqueira, e estamos recebendo no nosso convidado hoje o Alessandro Dreyer, que é o dono do site Final, ex-Final Esportes. Tudo bom, Dreyer? Como é que tá? Tudo bem? Boa tarde. Entre outras coisas, né? Entre outras atividades aí empresariais e também dentro do futebol. Tudo bem? Aliás, nós estávamos falando ali antes, eu sinceramente não lembrava, tu fostes precursor aí de um grupo do Internacional. Isso, eu estive nos primórdios do Internet, que depois se tornou o Internet BV, e em 2010 passou a formar uma Convergência Colorado junto com a Interação Inter 2000. E por que Internet BV? O que era? Nelson, tu que sabe tudo de Internacional. Internet BV, o Internet, né, que é o primeiro movimento, né, foi uma congregação via web de colorados de quase todos os lugares do mundo. Isso. Entendeu? Foi uma movimentação muito grande e elegeu, né, ajudou a eleger no conselho, né, o pessoal do Internet BV. Né, tinha a primeira eleição. Isso. Na verdade, como é que foi? A primeira eleição foi em 2006. 2006. Foi o ensaio do Convergência, que foi a primeira eleição foi o Internet, era um grupo muito pequeno, junto com a Interação Inter 2000, fizeram uma chapa para concorrer com o Fernando Carvalho, o intercampeão mundial, e ali elegeram 2 conselheiros. Em 2008, já como Internet BV, porque existia o Blog Vermelho. Que Blog Vermelho, isso aí que eu queria saber. Um grupo gostaria de formar uma... E eles tinham os mesmos objetivos que na época a Internet tinha, então se juntaram e eles gostariam de manter o BV, então virou Internet BV, para em 2010 se tornar Convergência, e todos os movimentos anteriores foram extintos. Porque BV para nós na área da publicidade é outra coisa. Né? A primeira eleição foram 2 conselheiros. O Adir Rodrigues, que é conselheiro até hoje, e o Ricardo Furasteia, que se afastou por motivos profissionais do conselho e não teve mais interesse em voltar. Bom, mas tu continuas ligado ao Internacional ou não? Eu sou colorado, então a gente sempre é ligado ao clube, não se afasta do clube. Eu tenho muitos amigos dentro do Inter, mas não estou diretamente ligado à política do clube. Por questões profissionais também, então... Sim. Quando é que o Final Esportes transformou-se em Final? Somente Final? Foi no final de 2012. Antes era o César Cidade Dias, nosso colega. Que não é ligado ao Internacional. Que não é ligado ao Internacional, é ligado ao Grêmio. Deu um grande nada ligado ao Internacional. Deixa ele com o time dele lá, por favor, abração pro César. E no final de 2012, eu assumi o Final e tirei o esportes por questões, por defesa do português. Eu fico desconfortável com 2 palavras, então ou seria Final Sports ou seria um Final Sports. E o Final é um nome tão bom, ele é tão forte, então manteve só o Final, simplificar. Como diz o meu compadre Pedro Macedo, a língua mãe é o inglês, né? Não é mais o português, né? Tanto que a gente usa. Hoje se usa. Não falei os anglicismos, mas usando os termos em inglês mesmo. Sim. Né? Você falar em termos de internet e de web, a língua mãe é o inglês, né? Sim, a língua mãe é o inglês, na tecnologia, não. Mas tinha um registro muito grande de acessos errados, que era o Final Esportes. Sim. Então, tiramos o Final, tiramos o esporte, ficou só o final.com.br. E deu resultado? Deu um bom resultado. Muito bem. Por falar em resultado, hoje nós temos, Diogo Rossi, além de Boa Esporte, o que houve com o Internacional
para chegar lá em Varginha? Os ETs, os ETs tiveram alguma influência? O que foi? Não, o Internacional foi de voo fretado no domingo, às 1h30 da tarde. O detalhe é que o hotel que o Inter ia ficar, né, teve um problema de reservas, o Inter teve que fazer uma outra, né, contratação no momento para colocar e poder agrupar todos os seus jogadores. Como é que é? Explica melhor essa história. Tem algumas coisas assim que eu ainda me surpreendo no futebol. Depois de tantos anos, mas eu me surpreendo ainda no futebol. Teve problema de reservas com o hotel? Na verdade, essa viagem foi bem complicada, né? Porque, na verdade, quando o Inter começou a logística dela, Olha a cacofonia aí. Quando ela começou com a logística, o problema maior eram os voos. E aí a preocupação toda ficou em cima dos voos. Esqueceram do hotel. Pode ser que tenha acontecido alguma coisa em relação ao hotel. Aí o Inter teve esse problema e conseguiu ajustar sem problema nenhum. Quando os jogadores chegaram lá, já estava tudo resolvido, não tiveram que ficar com grandes esperas ou aguardando alguma coisa significativa que pudesse atrapalhar os jogadores, né? Por essas e por outras é que o Tinga está vindo para o Internacional, é isso? Ele está bem encaminhado com o Palmeiras, né? Bem encaminhado. Não vem para o Internacional para ajeitar a casa? Certamente não venha para o Internacional. O que é uma pena, né? Porque não tem espaço, né? O que é uma Seria pena. um grande reforço. É um grande reforço. Tinga, a Internacional tem aquela... Eu acho que o Tinga seria um grande reforço até se fardasse e entrasse em campo para o Internacional. Mas o Diogo, vamos olhar pelo lado bom, tá? Essa questão da logística do Inter que deu na trave aí. Tá terminando a Série B, gente. Os últimos jogos, tá terminando. Tá terminando. Tá terminando a Série B. Tem nove Tá terminando a Série B, ainda. tá terminando. Tá terminando. Não são poucas 9, viagens. isso, Não, são 4, 5 viagens mais. As viagens. Chega. Tem Chega ainda de Série B. aquela que pode ser a pior de todas, né? Que aí é a Lucas do Rio Verde. Essa ainda tem. Ficou pra reta final. Não do tá definido o Internacional. estádio ainda, né? Não tá definido o estádio. A CBF é tão organizada que não tá definido o estádio. Se for no Passo das Emas, aí é o ônibus, não tem jeito. É Buzum. Aí não tem como ir voozinho fretado, essas facilidades. Mas por que lá em Passo Lucas? É que daí vai para Passo das Emas, né? Que é uma Mas qual é a distância? Vai ficar umas 3 horas no ônibus. De Lucas do Rio Verde até Vai ficar umas 3 Passo horinhas. 3 horas de Vai ficar umas busão. 3 horinhas. Mas essa é a segunda divisão, não tem o que... Tá terminando. Se bem que o Inter conseguiu fugir de várias. O Inter teve muita sorte. Esse é um campeonato da Série B com muitos clubes do Sul, que é uma vantagem. E o Inter viajou pouco. As viagens foram curtas. O Internacional é que patinou no início, né? Por ele mesmo. Não teve nenhuma outra influência de estádio, nada disso. Não. O Inter teve a melhor Série B de todas, né? Com certeza. Ah, meu Deus do céu. Não, eu acho que uma Série B é uma Série B. Não, no que diz respeito à logística e condições, o Inter é o clube que mais investiu. O Inter colocou investimento em cima da Série B. O Inter não deixou os jogadores sofrerem, vamos colocar assim entre aspas, né? Os jogadores não sofreram com nada. Porque a CBF, ela paga para a Série B hotéis até 3 estrelas. E os voos são os padrões que a CBF tem com uma companhia que é patrocinadora da CBF. Você tem que escolher um voo dentro daqueles que a CBF te permite. O que o Inter fez? Quem é a patrocinadora da Série Gol. B? É a Gol? Isso. É a mesma da Série Da Série A, que é da CBF, né? Toda vez Como é que a classe econômica é toda pra Série B? Toda vez que o Internacional entendia que o hotel não era o ideal para os seus jogadores, bancava quartos melhores num hotel melhor. Toda vez que o voo não correspondia com aquilo que o Inter tinha entendimento da sua logística, fretou um voo. Então o Inter priorizou qualidade para os seus jogadores. Tá. E aí erra na logística do hotel de não reservar o hotel. A informação que se tem é que havia reserva. Tanto que ficou no mesmo hotel. Pode ter havido o overbooking, né? O Internacional está jogando há muitos anos que não joga lá. Acho que nunca jogou em Varginha, né? O overbooking... Aí a torcida colorada de Minas Gerais lotou a cidade. Pode ser. Os ZTs vieram todos para ver o Internacional jogar, né? Pode ser também. Quem duvida? Varginha é uma cidade de 200 mil habitantes. Provavelmente a quantidade de leitos de hotel é bem reduzida. Então pode de fato ter um erro do clube, mas existe a possibilidade de ter um erro do hotel também. Também. Que é a maior tendência, né? Eu coloco a maior tendência no erro do hotel, né? Não vou acreditar que o Internacional, desse tamanho... Mas se eles ficaram no mesmo hotel, qual foi o problema? Quando chegou-se lá, se não tinha as reservas.
Era o entendimento que o hotel passou para o Inter. Não tem as reservas para todos esses lugares. Mas acabou se resolvendo e ficando no mesmo Mas hotel. era só jogador ou tinha cartolada também? É que a última moda As é imagens, levar fotos o e imagens que eu vi, só jogadores. Mas fotos são prioritárias na busca por atleta. Em Curitiba parece que tinha um trenzinho da alegria em Curitiba. Tem bastante gente acompanhando o Internacional. Sempre tem, né? Mas Sempre Curitiba é diferente, pertinho, né? Pertinho. Varginha já é... Mas se bem que foi voo fretado, aí também... Voo fretado. Mas o voo fretado do Inter era pequeno, não tinha nem espaço para a imprensa. O Boa Esporte que foi um adversário Mas difícil do Inter na primeira fase. foram o quê? De teco-teco? Tiveram que ir no menor voo que faz viagens nacionais, que é da Azul. Da ATR, que é a ATR da Azul. É da Azul. É o mesmo que vai a Foz do Iguaçu. O Turbo Hélice, aquele? É o menor Foram batendo asa até Varginha. Meu Deus do céu. Essa Série B tem histórias mesmo, hein? Para quem pode contar. Os jogadores vão poder contar no futuro, né? Todos eles. O D'Alessandro prometeu que vai falar o fim da Série B, né? Especialmente como ele encontrou o clube quando chegou. Mas pelo que eu entendi, o D'Alessandro vai falar no fim da Série B sobre o ano passado. Não, ele disse que vai falar como encontrou o Inter Como esse ele ano. voltou, o que ele encontrou Sim, na volta. tudo bem. Então ele vai falar sobre o ano passado. já É aproveita- muito do histórico. Já aproveita e fala sobre o ano todo, né? O que ele viveu, o que ele sentiu. Eu acho que o Inter acertou em fazer isso. Eu acho que é o pior ano da história do clube. Pior experiência para a torcida. Tu precisa dar as condições necessárias para os atletas. Ok, talvez o time do ano passado não tá, boa parte não está mais aqui, a direção do ano passado não está mais aqui, então eu acho que tem que garantir que o clube vai subir. Houve erros no início da temporada, acho que o Inter errou em algumas questões no início da Série B, corrigiu e o clube está aí. Tá? Desde que o Guto Ferreira foram 5 rodadas ruins com o Guto e depois disso o Inter pouco jogou mal. Jogou para o que precisava. Jogou o que precisava. O gasto. O Inter está sendo eficiente, está conseguindo o resultado, que é o que precisa. Entendeu? A Série B não tem que jogar bem. Né? Se jogar bem, melhor. Se pensou que o Internacional pudesse ter futebol no ano 2017. Não tem futebol. Tem aquilo ali que a gente vê. Bola para frente e vamos ganhar o jogo. Quem pensou nisso? Mas a convicção no começo do ano, Internacional ia patrolar a Série B, que é isso? Time de Série A da Série B, a gente escutou isso aqui. Não, eu imaginei que o Inter patrolaria a Série B com um pouquinho mais de facilidade. Eu imaginei que a campanha que o Inter faz hoje seria a campanha da Série B inteira. Mas teve um erro de assim. planejamento muito grande, Sim, teve um erro de convicção de futebol muito grande, Com teve erro de certeza. contratação. E tem uma outra realidade que a gente esquece, que a gente fala muito do Inter estar sendo eficiente. O futebol brasileiro hoje, quem ganha é o eficiente, né? O Grêmio jogou bem até a metade da temporada e hoje não existe nenhum time brasileiro dizendo, beleza, esse time joga bem. Esperar isso na Série B é mais difícil ainda. O futebol brasileiro como um todo, né, hoje é um futebol de segundo nível, de terceiro nível. Ontem eu li nas redes sociais uma declaração que é bem interessante. Que é o seguinte, no futebol brasileiro a gente vai encontrar muitos jogos divertidos, legais de assistir, com algum tipo de emoção, alguma condição pitoresca, mas nenhum jogo técnico. Que você faça análise técnica dos jogadores. Times com características de jogada, times com criação, times com condições... Isso comparado com o futebol inglês. Isso comparado com o futebol no todo. espanhol. Futebol no todo, né? Aí Futebol pode ser. Futebol europeu, né? Futebol europeu. Que é o que... Futebol de alto nível. Mas tem uma questão, por exemplo, eu vejo o futebol argentino, que tem não tantos jogadores, mas proporcionalmente ao tamanho do futebol da Argentina em número de clubes e divisões, e o nosso aqui, e os jogadores que exportam Brasil e Argentina, a gente está mais ou menos na mesma situação. Certo? Brasil e Argentina. Sim. Agora, como é que a Argentina consegue desenvolver? Você vê jogos na Argentina que tem tudo isso que esse texto que tu lê, está divulgando agora, apresenta. Como é que na Argentina tem e aqui não tem? É a explicação de por que os técnicos argentinos conseguiram se dissolver no mundo do futebol e encontrar espaço. Os brasileiros não, né? Quantos técnicos brasileiros a gente encontra na Europa? Acho que os técnicos argentinos conseguem promover um futebol melhor? Porque estudam. Mesmo com as ferramentas que tem? Porque estudam, se preparam, se identificam com o modelo tático dos jogos. No Brasil, não. Quantos técnicos brasileiros nós temos no futebol europeu? Brasileiros. Pouquíssimos. Não. Então vamos passar. Quantos técnicos brasileiros são com esse perfil dos técnicos argentinos? Pouquíssimos, zero. Dá para dizer que zero. Os grandes times europeus, uma grande massa deles, tem
técnicos argentinos. E treinando muito bem. Isso, o próprio atleta argentino ele tem muito mais a consciência tática, a consciência de jogo, ele estuda mais. Então isso vem, toda a cultura do futebol argentino leva a isso. Não só os treinadores. A gente vê, todos os clubes quando tem argentinos, são raros os casos que se fala que é um jogador que é um atleta que não participa, que não busca conhecimento. Eles têm uma consciência tática muito maior. E tanto tem muito mais espaço na Europa. Um atleta que sai da Argentina, direto para a Europa, ele sai por um preço. Quando ele sai do Brasil, direto para a Europa, ele tem outro preço. Sim. Porque a possibilidade de dar errado um brasileiro lá é muito maior do que dar errado um argentino. Tem clubes na Europa que não querem saber de brasileiro, né? E os jogadores argentinos, eles têm uma outra coisa que os brasileiros não têm. Os brasileiros até se adequam rapidamente a condições, né, táticas, técnicas, interpretam bem. Mas os argentinos, eles se preocupam muito com a questão cultural de onde eles vão. E aí eu me baseio, não vou muito longe, vou no Victor Cuesta. Chegou no Internacional, a primeira coisa que ele fez, se inscreveu num curso de português. Porque tinha dificuldades de entender o português. Como veio para um clube brasileiro, queria entender mais a língua dos seus companheiros. Se dedicou ao clube. Adaptação fácil. Ele achou que ele fosse entender o Zago, não deu certo. Mas aí também eu entendo que é uma exceção, porque a regra não são os argentinos. O Kahneman também estudou português, gosta muito do Brasil como um todo. Eu entendo que o jogador argentino é mais preparado que o brasileiro para certas adversidades. Né? Não, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que a história emblemática é do Viola, né? Que foi para... Ele foi para o Valência, por isso, né? Isso. E aí não conseguia se adequar a comer peixe, a dieta que tinha lá, e passava comendo bolacha. Dieta valenciana deve ser péssima. Deve ser horrível. Deve ser A melhor manifestação é do Adriano Imperador, né? Que não gostava de Milão, porque não tinha favela em Milão, né? Não tinha morro em Milão, então não gostou de morar em Milão. Ele sentia falta disso aí. Aí nós não podemos considerar o Adriano que vai voltar a jogar o ano que vem. Estava nas pretensões do Cruzeiro, aqui do Cruzeiro de Cachoeirinha. Aqui. Ano passado teve quase que assinou com o Cruzeiro. Agora ele vai fazer um teste de 30 dias, né? Vai se preparar durante 30 dias. Se ao fim desses 30 dias, que serão os 30 dias do mês de janeiro, ele entender que ele consegue e algum clube entender que ele vai, né, ser útil, ele vai continuar no futebol. Senão, definitivamente, ele vai encerrar a carreira. O Cruzeiro já teve um jogador que agora é cantor, né? Sim. Diogo Nogueira. Mas na época não era cantor ainda. Não era cantor. Não, era atleta. Tá certo. Agora, falando sobre adaptação, eu acho que o Inter se adaptou muito bem à Série B. Levou um tempo, mas se adaptou a ela da maneira como se tinha que adaptar para conquistar a Série B. O Inter está muito perto de conquistar a Série B agora. Está a 10 pontos do quinto colocado e isso, né, deve consolidar o Inter aí nas duas próximas rodadas a classificar. Aliás, vamos falar sobre isso seguidinha, porque o nosso telespectador, o Lucas, ele faz uma projeção aqui a respeito justamente disso aí, do Internacional voltando para a Série A, o que precisa aí, o que pode acontecer nessa Série B. O Banrisul Digital é um aplicativo completo para simplificar a sua vida com toda a segurança que só o cliente Banrisul tem. Baixe e comece a usar hoje mesmo. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Vamos à mensagem da Sam Motors. Já voltamos. Pense em uma concessionária com experiência em vendas e pós-vendas. Com uma marca forte, onde design, tecnologia, segurança, conforto e desempenho são conceitos chaves. Pense em uma concessionária com transparência nas negociações e facilidades na hora de comprar um carro. Essa concessionária é a Lifan Sam Motors. Um novo tempo, uma nova concessionária pensada em você. Lifan Sam Motors, na Ipiranga 7090. Olha aqui, ó. Faltam 9 jogos. Cavocando, diz o Lucas aqui, 3 derrotas e 1 empate para o Internacional e 5 vitórias. Vai a 73 pontos. Então, 5 vitórias. Quantos jogos o Internacional tem em casa, desses 9? A metade dos 9, o Inter tem 4 só em casa. 4. Então, é o processo inverso agora. O Inter tem 4 em casa, 5 fora. O Inter tem Figueirense em casa, Ceará, CRB e Vila Nova. Isso aí. Tá, então teria que ter uma vitória fora e mais um empate. Tá?
vai a 73 pontos. O América ganha 8 e perde uma, vai a 78. O Paraná ganha 6 e vai a 70 pontos. O Ceará ganha 6 e vai a 69 pontos. O Vila Nova ganha 9 e vai a 74. O Oeste ganha 7 e vai a 68. O Juventude ganha as 9 e vai a 72 pontos. Tá? Com tudo isso, o Inter ainda entra em terceiro. Essa é uma posição mega otimista para clubes ali abaixo. Sim, exato. Com tudo isso, ainda o Inter entra em terceiro, fazendo esse cenário que é um horror para o Inter, ainda subiria. Então dá para dizer tranquilamente que o Inter está virtualmente na A do ano que vem. Ah? Se o Inter está 2 vitórias e 1 empate matematicamente da Série A. Um empate e... 2 vitórias e 1 empate. Eu acho que o Internacional ganhando hoje, o Internacional já está... Eu acho que o Inter já está na Série A. Eu acho muito difícil não estar na Série A. Mas, matematicamente, eu acho que precisa mais 5 ou 6 pontos. O jogo vai ser em Criciúma, assim, quando terminar a Série B, olhar para a tabela e dizer assim, ó, foi naquele jogo que conquistou, acho que 5 ou 6 pontos, são uma vitória hoje, uma vitória contra o Criciúma deve garantir matematicamente. Apesar de ainda não matematicamente, porque matematicamente você tem que dizer quando os outros times não tem carreata de Criciúma, Porto Alegre, inesquecível. Fazer um DVD? Acho que não. Não tem porquê. Não tem porquê? O Internacional vem a Série B na passagem que tinha que fazer. Deu. Ganhou isso aí. Eu sou exigente nesse aspecto. Eu tenho dito desde o início aqui que o Internacional tem que, pela sua grandeza, por tudo, o Internacional tem que ganhar a Série B. Não é só classificar. Não precisava ter passado por alguns sustos, né? Bom, não deveria. Né? Não deveria ter passado. Não deveria. Né? Deveria ter feito um planejamento que já vingasse desde o início. Desde o início do Campeonato Gaúcho, desde o início da Série B. É mérito para correção de rumo. Bom, mas só corrige o rumo quem estava errado. Com certeza. É mérito para correção de rumo. Não sei se... Olhar para o seu... Eu acho que tem mérito. Eu acho que isso é obrigação. Eu acho que o reconhecimento e a correção do rumo é um mérito. Eu acho que reconhecer que está errado e corrigir é um grande mérito, porque o Inter passou um ano passado, ou passou 2 anos muito errados. Pois é. E não corrigiu. André, mas aí é que está. É só mérito se dá certo. Porque o ano passado o Internacional tentou corrigir. Tentou várias maneiras de correção. Como não deu certo, aí não teve mérito. Mas eu acho que no ano passado o Inter não corrigiu pensando em corrigir. O Inter mudava por mudar. É só ver o perfil dos 4 treinadores que passaram pelo Inter ano passado. Sim, mas trazendo Fernando Carvalho, toda aquela, como é que chamaram? SWAT. A SWAT. Não era tentar uma mudança efetivamente? Era tentar uma mudança. Era um choque grande. Foi um choque grande, mas eu não... É que eu digo, futebol se resume a uma coisa. O futebol se resume a resultado. O futebol se resume a resultado. Né? Se deu certo, aí é mérito. Se deu errado, terra arrasada. Mas as mudanças do ano passado, concordando com o Dreyer, elas foram mudanças para pior sempre, né? Sim. Porque deram errado. Não, mas... Porque se tivesse o Internacional escapado, a gente ia dizer aqui, olha, a SWAT foi um negócio sensacional. Não, mas é que... aconteceu no Internacional ano passado. A melhor coisa que aconteceu no Internacional em termos de treinador, em termos de coisa, foi a vinda do Lisca. O Lisca deu um suspiro pro Internacional. Mas eu também não posso considerar que tenha sido a melhor coisa. Eu acho que não foi uma correção. Eu acho que a própria vinda do Carvalho e toda a SWAT foi uma coisa muito... Tentativa desesperada. Um milagre. Tentativa desesperada. Foi a tentativa desesperada do milagre, porque só faltou chamar Sobis, Índio de volta, porque pegaram todo aquele grupo do Inter, todos que fizeram parte dos times vitoriosos, e colocaram. Mas olha que o Sobis voltou em 2010 e ainda fez gol. Ele voltou na hora certa. Mas tem o seguinte, mas aí a SWAT, com esse pensamento mágico, trouxe o Celso Roth, que representa para o Internacional derrota. Exatamente. Talvez a maior derrota da história do Inter. Sim. E é só porque esse ano, se o Inter tirasse o Zago e chamasse, não sei, Luxemburgo, chamasse algum treinador assim, aí seria um milagre. Seria assim, não, agora larga na mão dele e vamos ver o que acontece. Não, o Inter apostou no Guto. O Inter acreditou no Guto, o Guto começou mal. Quem é que recomendou o Guto para essa direção do Internacional e disse, olha, é momento do Guto, apostem no Guto?
Quem foi? Poço Ipiranga. Quem foi? O mesmo que trouxe a SWAT o ano passado. Mas é que o Inter dá mão isso que eu digo. palmatória. É tudo resultado. Se dá certo, se o Internacional não tivesse fazendo essa campanha, digamos que o Guto não tivesse engrenado, né? Ficasse aquele Guto dos primeiros 5, 6 jogos, já nem estaria mais o Guto agora. A gente ia dizer que tinha sido uma correção errada. Agora, só o seguinte, a correção foi atrasada, porque, com todo respeito, perdeu o Campeonato Gaúcho pro Novo Hamburgo. Eu acho que não. Tu pega o Grêmio que perdeu pro Novo Hamburgo também e tá fazendo uma boa campanha. Eu acho que tu botar um resultado à frente de um trabalho, eu acho errado. Não, mas Por exemplo, o Celso Roth em 2010, quando perdeu pro Mazembe. A demissão do Celso Roth deveria ter acontecido ali, não por ter perdido pro Mazembe, mas por tudo que ele fez no segundo semestre. Perfeito. Que o Inter não jogou, o Inter não quis mais jogar futebol. O Inter não conseguia mais jogar futebol. O Zago acreditava ainda no gauchão, pós-gauchão, que encaixaria. Porque ele pegou um time esmigalhado. Mas não teve capacidade durante o gauchão de montar. Isso, mas também... Mas ele começou com o pé esquerdo, tem aquela coisa. Desculpa. Não, ele começou com o pé esquerdo, ao mesmo tempo os atletas começaram a chegar durante o gauchão. É isso. Eu lembro do próprio Cuesta que a gente estava falando. O Cuesta no Grenal da Arena, durante o Campeonato Gaúcho, ele foi assistir o jogo na arquibancada. Ele chegava 2 ou 3 dias antes. Sim. Então, se pegar o grupo que o Inter tem hoje, é um grupo que foi montado durante o Campeonato Gaúcho. Mas o treinador chegou, viu? Com esse time que eu tenho aqui, eu não vou adiante, gente. Preciso de reforços. Não, mas ele pediu os reforços, só que os reforços não chegam para o outro. Eles demoram. E aí, de fato, depois não encaixou. Depois que com todos os reforços, todo o time ele não conseguiu encaixar, aí beleza. Aí o Internacional rebaixado tinha a obrigação de ter ganhado o gauchão, gente. Mas aí é que tá. Mas aí o Grêmio também tinha a obrigação e seguiu adiante. Mas aí é que vem a questão. O Internacional, pela vergonha de estar na Série B esse ano, o Grêmio ainda tinha o fato de ter sido campeão da Copa do Brasil depois de 15 anos. O Grêmio tinha uma conta crédito muito grande. E Libertadores, e nova Copa do Brasil. Quer dizer, o Grêmio tinha, vamos dizer assim, outros investimentos que não o Campeonato Gaúcho. O Internacional já tinha que mostrar rentabilidade no Campeonato Gaúcho. E eu não tenho dúvida que se o Zago tivesse vencido o Campeonato Gaúcho, ele ia continuar e ia fazer um trabalho mais ou menos como o Guto está fazendo agora na Série B. Talvez. Porque o que impactou tudo aquilo, como a gente, vou voltar à história. Ou talvez análise até melhor. É resultado, hein? Ou talvez até melhor, a gente não sabe. Ou até melhor. É tudo C, vamos lá usar o C, vamos mas não para resultado. Tudo aquilo que nós criticamos no Zago de comportamento, de chutar o médico do Caxias, de fingir a agressão lá na final, não sei o quê, tivesse vencido o Campeonato Gaúcho, todo mundo ia aplaudir isso. Podia até criticar um pouco, mas não ia ser com essa veemência que foi. Então, isso entrou na conta débito com muita força para o Zago. Vencendo o Campeonato Gaúcho, isso aí ia ser uma coisinha, ia ser uma partícula de desconto na conta débito do Zago. É que o Zago então, também... Infelizmente, o futebol é isso aí. Muitas vezes, ou no mais das vezes, o resultado é que faz um fato crescer ou diminuir. Mas, Rogério, até dizer que o Zago vamos voltar no Campeonato Gaúcho. O Internacional não jogou nada no Campeonato Gaúcho. Nada versus nada. Mas o Internacional perdeu uma partida para o Cruzeiro, que não podia ter perdido. O Internacional pegou e se classificou para a final, quase nos pênaltis contra o Caxias. O Caxias merecia ter ganho. Houve erro de arbitragem, no meu entendimento. Não, com certeza, mas só um pouquinho, mas não é só a final. Não foi só o resultado muda muita coisa, mas tu precisa olhar todo o histórico. Tu precisa olhar a evolução, como o time está evoluindo, como está trabalhando. Porque às vezes uma bola aos 48 do segundo tempo muda o resultado de um jogo. Perfeito. De um campeonato, de um ano inteiro. Tu pode perder uma final aos 48 do segundo tempo tendo feito tudo certo. Assim como tu pode ganhar tendo feito tudo errado. Mas se tu estiver sempre batendo na trave, uma hora ela vai entrar. E eu acho que é nesse sentido que o Inter precisa trabalhar. Os times precisam trabalhar. E o Grêmio, eu acho que pensou nisso no Renato, quando manteve o Renato na derrota para o Caxias, foi isso. Bom, deu certo ano passado, tá indo, tá chegando. E o resultado é esse ano. O Grêmio... Então, é isso que precisava o Zago precisava ter um resultado. Para dar tranquilidade. Claro. Talvez o Zago também, ele é passado no Inter, né? Mas ele certamente também era muito inexperiente para o cargo que ele assumiu. Não, ele pegou uma bomba na mão. Um time grande na Série B, com vários problemas, né? Crise financeira, jogadores... atletas, um grupo inchado, cheio de atletas que a torcida não queria ver na frente. Cheio de problema. E aí, eu acho que... Briga interna no grupo. Eu vejo que o grande erro do Zago, podem até achar estranho
né, isso e me criticaram por essa análise. Mas o grande erro dele foi o que eu fiz questão de perguntar para ele naquela final, foi porque durante todo o Campeonato Gaúcho ele tinha um ideal. O ideal dele era montar um time, sustentar de uma maneira, e ele escalava o Anselmo. Lembra quanto pau ele tomava do Anselmo? Anselmo não pode jogar. E na Tanto final é que ele ficou impune, né? E na final do Campeonato Gaúcho, o que ele fez? Tirou o Anselmo. Tirou o Anselmo. E botou o Hernando improvisado, aquilo que ele disse que jamais faria. Jamais faria. E aí ele disse, eu tinha que fazer alguma coisa diferente. Ou seja, ele já estava A convicção deles foi pro saco. É que ele no também estava primeiro jogo cobrado. Ele estava muito cobrado naquele momento. Cobrado internamente. Mas Também. aí inexperiência. Claro. Aí chegou, Exato, é isso que eu digo. Ele era muito inexperiente pro cargo dele. Aí ele é sucedido pelo Guto, que faz 5 jogos pavorosos. Mas diz, que tem a experiência da Série B. Isso aqui não é isso aqui, eu vou melhorar. Vamos ter uma melhora. Aí tu começou a ver o pessoal, mesmo jogando mal, pegando mais a bola. Sim, ele tem experiência da Série B. Começou a chutar os adversários na Série B. Eu já acho que o Guto, nesses 5 jogos, nem era pela experiência Aí eu vi dele. melhora, o Rogério tirava onda na minha cara. Não tem melhora nenhuma. Tem. Agora ele está reinando que teve melhora. Não teve melhora? Lembra, Diogo? Não Lembra teve da melhora? Não, teve uma melhora que tu viu, que só teve tu viu. melhora. Lembra Só aquela melhora? Só eu vi. Olha que o Inter perdeu 3 jogos É em que eu erro sequência. pouco. Esse que é o teu problema. O problema de vocês é que eu erro pouco. Esse que é o problema. O Guto, nesses 5 jogos, ele sobreviveu porque... Pergunta lá no Poço Ipiranga. O Guto era o gordinho aquele do Poço Ipiranga, da propaganda. O Poço Ipiranga, para quem não sabe, que a gente faz essa brincadeira, é o Fernando Carvalho. O Fernando Carvalho continua sendo o guru aí nessa direção do Internacional. E até entendo que fazem bem. Precisa ter um referencial de quem já foi vitorioso, mesmo que tenha tido percalço ano passado, tal, como a gente falou aqui, comandando a SWAT, enfim, mas é um referencial sem dúvida alguma. Jamais vai ser apagado. Então, não tivesse esse respaldo aí, não sei como é que seria a vida do Guto também depois. Mas eu vejo que depois... Porque aquilo que o Guto fez e que nós criticamos aqui, de separar meio grupo para lá, separar meio grupo para cá, depois se entendeu por quê, né? Separou o joio do joio? Mas tu imagina se não tem alguém respaldando isso, claro, alguém com conhecimento diretivo respaldando isso. E qual foi a herança que ele pegou? Ele pegou simplesmente o pior time do Inter da história. Aquele time que ele herdou do Zago, pra mim era o pior time do Inter da história. Acho que não, nem perto. Não, no resultado de campo, no resultado de jogo, no desempenho, era o pior time do Inter de Mas todos já os teve tempos. coisinhas piores. Já teve muita coisa pior. Já teve muita coisa pior. Olha, Mas, tem que colocar se esse pior. a gente pegar aquele Internacional de 79, tá? Que foi terceiro ou quarto no Campeonato Gaúcho, Terceiro. e que depois foi campeão invicto do Brasil, a gente pegar os times ali, nós não tivemos grandes mudanças, lembra disso? Aquele time, a grande mudança foi no comando. Grande comando, o Balvê veio de vice de futebol, o Enio Andrade de treinador e o Gilberto Tini de preparador físico. Foi a grande mudança que teve o Internacional. Porque o grupo não sofreu grandes mudanças do Campeonato Gaúcho para o Campeonato Brasileiro. Inclusive, falando, o Gilberto Tini, que era uma referência nos anos 70, 80 na preparação física, o Inter teve um grande problema de preparação física esse ano. Primeiro turno, né? No primeiro turno se via que faltava perna no Inter. Não estava encaixado, o time não tinha intensidade necessária. E um dos trabalhos, quando o Guto assumiu, foi separar também por isso. O Inter teve um bom trabalho de preparação física e hoje se vê o Inter correndo muito bem. O Inter está correndo muito esse ano. O Juninho, preparador físico do Internacional, ele é um profissional, né, que tem mostrado resultado. Eu acho que isso é importante, porque a comissão técnica se forma, né, justamente desses pontos. De um preparador físico, né, de qualidade, de um analista de desempenho de qualidade. Hoje o Inter tem o melhor analista de desempenho do Brasil. Aliás, o como cresceu isso no futebol, análise de desempenho, muito, né? Muito. Impressionante. Recentemente o América, que é o vice-líder da Série B, no início desse ano, estava contratando analista de desempenho. Estava buscando. Eu fico muito feliz. Eu vi um pedaço de uma entrevista ontem do Tite, acho que foi para Fox. Foi no Boa Noite Fox. No Fox, na Fox Sports. E fico feliz porque quando ele fala sobre a importância, o que é hoje no futebol mais importante, análise de desempenho. Muito antes do Tite assumir a seleção brasileira, o Tite fez uma
não sei se foi depois que ele foi campeão da Libertadores com o Corinthians, ele fez um giro pela Europa. Sim. Foi logo depois disso. E o meu filho, que apesar de publicitário é fissurado por futebol, jogou futebol e vive no meio do futebol, né, tem cursos e tal, ele pediu para ter um encontro com o Tite, lá em Londres, onde mora meu filho. E através do Gilmar Veloz, né, eu fiz essa solicitação e eles se encontraram lá. E o assunto do meu filho, do Ramiro, com o Tite, foi... Quanto tempo faz isso? Olha, uns 2... 3 anos. 3 anos, é. 3 anos. 3 anos. Tá? Quando ainda não se falava com tanta força em análise de desempenho, hoje está no topo. Está no topo, é o topo. O assunto do Ramiro com o Tite foi justamente isso. E trazendo a experiência que ele próprio, Ramiro, tinha do vôlei. Que o vôlei há muito tempo já trabalha com... Acho que talvez tenha sido o primeiro esporte a trabalhar com análise de desempenho nesse nível que hoje está no futebol também. E o tema da conversa basicamente foi esse, sobre análise de desempenho, que é uma coisa que o meu filho se envolve há muito tempo. Então hoje a gente está vendo isso, que no futebol a análise de desempenho tem pautado contratações, enfrentamento de esquema tático. O Leandro Damião foi contratado devido a um trabalho desenvolvido dentro do Internacional de análise de desempenho da necessidade de um jogador deste perfil. E aí se buscou vários jogadores e se interpretou que o jogador ideal era o Leandro Damião. Não tinha nada essa questão de jogador que tinha boa passagem pelo Inter, tinha um histórico recente muito bom, ou qualquer condição assim. Não, foi feita uma análise dele, se interpretou que era o jogador ideal e se contratou. Os clubes fazem muito isso hoje em dia. Nem sempre se pode contratar o jogador que quer, né? Claro que não. Mas o fato do Inter, o Inter tinha condições de contratar o Leandro Damião. E a análise de desempenho no futebol é muito complexa. Ela é muito mais complexa que nos outros esportes. No final de semana até descobri, assistindo a ESPN, que em 1950 e alguma coisa, o dono de um time, ele, nos primórdios da análise de desempenho e de monitorar os jogos, ele ia no telhado do estádio, batia uma foto com uma Polaroid, colocava dentro de uma meia com uma pedra e jogava pro treinador. Foram os primeiros casos de análise de desempenho no futebol americano. E no futebol ela demorou mais, eu acho muito... Bom, tem a cultura do futebol que a gente conhece, mas tem a dificuldade, porque analisar desempenho no futebol com tantos fatores... Muitas variáveis. É muito mais difícil. O próprio Ariel, que veio para o Inter em 2015, 2016, não lembro, ele jogou em 2015, eu acho. Isso. Ele veio por análise de desempenho. Ele não jogou. Ele veio por análise de desempenho. Eu fiquei pensando, cara, que análise de desempenho foi essa? Porque o Ariel nunca jogou em lugar nenhum. E supostamente ele acho que talvez a desculpa tenha sido análise de desempenho. Mas aí pode ser. Ele veio pro negócio. Aí pode ser outras variáveis que tem no futebol também. Outras variáveis. Ele vai jogar agora no Barcelona. Ele vai jogar aqui em Portugal, vamos ver ele jogando. Jogou ontem pelo Barcelona. E aí, fez gol? Não. Ah, bom. O Barcelona tá mal. Ele tava machucado, né? Tava machucado, ele tava voltando de lesão. Tava com o pé quebrado. O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. E a academia com valor acessível é um deles. São mais de 40 academias de ginástica e musculação, onde você encontra tudo o que precisa para ter uma vida dinâmica e mais saudável. Vá até o Sesc da sua região ou acesse sesc-rs.com.br. São mais de 40 academias de ginástica e musculação à sua disposição no Sesc. Mensagem do Banrisul, já voltamos. Eu escolhi o Banrisul pela segurança e proximidade. Eu também. Eu gosto de ser atendido na agência, pago minhas contas, saco dinheiro, confiro meu saldo. Eu faço tudo isso, vô, mas eu prefiro usar o celular. O Banrisul sempre está perto quando eu preciso. Perto mesmo? Dentro do bolso. Banrisul Digital, o aplicativo que simplifica a sua vida com a segurança do Banrisul. E aí, vô, não vai na agência hoje? Já foi. Banrisul Digital, clique e simplifique. Banrisul Digital, clique e simplifique. O Diogo, vamos atender mais os telespectadores, só complementando aqui, o Lucas está dizendo, não, vocês não se entenderam, o Lucas, o que o Diogo disse foi exatamente o que tu estava dizendo, que foi uma análise extremamente favorável para os adversários do Internacional e madrasta, né,
Não vamos usar, porque a gente tem que ser politicamente correto agora. Né? Não posso usar mais. A gente usava madrasta como um significado ruim. Pejorativo. Né? Então vamos tirar. Esqueço, madrastas que me ouvem e me veem aí, perdão. Que foi uma projeção extremamente negativa para o Internacional, mas foi justamente isso. Vocês concordam? O Diogo e o Lucas estão concordando. Pela primeira vez nós estamos com o Lucas. Ricardo Justo, nosso colega fotógrafo do Correio do Povo, está assistindo o Virando do Jogo. Grande Nossa colega também, a narradora Clairene Jacob. Muito bom. Aqui no Facebook, o Everton Roberto diz assim, ó, hoje é 2-0 para o Internacional e rumo à Série A. Campeão, não vamos subir em 9º lugar. Se é para subir, vamos subir como campeão, diz ele aqui. Na alusão, a primeira vez que o Grêmio disputou a 2ª divisão e subiu, que foi em 9º lugar. Tá? O Luiz Correia manda uma série de mensagens, vamos lá. Quando a gente acha que vai ouvir alguma coisa boa sobre o Inter, acha que isso aí está falando mal do Inter. De fato, o Inter é um time grande e está na B. Bem diferente do Grêmio, que esteve 2 vezes lá. Eu projetei 73 pontos e o Inter vai levantar o caneco. O susto já passou. Pior foi o Grêmio que não subiu, que não viu o susto e saiu em 9º. E disse assim, ó, bah, este cara aí fica só malhando o Inter. Vai falar no teu Grêmio que ficou na B inteira apanhando. Eu tô descobrir que ninguém malhou o Grêmio. É pra mim, pra ti não. Tu tá defendendo do Internacional. Não, tô defendendo o Internacional. Tu tá vendo melhora no Internacional. O pior time desse ano. Mas tu tá vendo melhora no Internacional desde o Zago? Não, eu tô vendo a melhora. Não, tu viu a melhora da morte do Zago. A melhora da morte do Zago? Mas tu não falou a melhora da morte, tu falou que tinha visto a evolução. Eu falei a melhora do Guto. Não chegou. Eu vi coisas positivas do trabalho do Guto. Tu não chegou a fazer cor no Carrossel. É no Carrossel. No Carrossel não chegou a fazer cor no Carrossel. Carrossel não fiz cor. Carrossel colorado. Mas foi uma barca furada. Quando a gente fala do Internacional, nessas coisas, é que mostram por que o Internacional está onde está. E a gente não quer que isso aconteça no Internacional, porque o que a gente... Como é o nome dele? O Luiz, né? O Luiz Correia. O que a gente quer é Grêmio e Inter e todos os clubes gaúchos, se possível, disputando o topo da tabela. É isso que a gente quer. Os mineiros já tiveram uma decisão de Copa do Brasil entre Atlético e Cruzeiro. Nós não tivemos ainda essa satisfação. Então, o que a gente pretende é justamente isso. Quem sabe um dia decidindo Libertadores da América, Grêmio Internacional. Mas o que a gente também está com saudade de ver futebol no Internacional. Não é só questão de ficar em cima de tabela. Mas aí é aquela coisa que a gente debatia no início do programa. Futebol. A gente está com saudade de ver futebol no futebol brasileiro. O Inter não pode ser responsabilizado por isso. Eu lembro de um jogo bom desse Campeonato Brasileiro que eu assisti, foi bem jogado, com opções, foi o Flamengo e Corinthians. 1-1. Bom jogo. Foi um bom jogo. Eu não lembro de outro. Gostei de Grêmio e Corinthians também. Grêmio e Cruzeiro. Foi um bom jogo. O Grêmio e Corinthians no primeiro turno. Foi um bom jogo. Foi um bom jogo. Grêmio e Cruzeiro lá foi um bom jogo. Aliás, não, acho que o Grêmio e Cruzeiro lá foi um jogo bem animado. 3-3. Aliás, eu estou muito curioso para o jogo de amanhã, mas vamos falar amanhã sobre o jogo de amanhã. Hoje é jogo do Internacional contra o Boa Esporte lá em Varginha. Tá, vamos só repassar aqui, Diogo. O Juventude joga fora de casa... Contra o Goiás. Isso. Tá? Uma reedição do que já foi decisão de uma Série B. Isso. Quando o Juventude subiu, né, a decisão foi contra o Goiás, justamente, e o Juventude foi campeão da Série B naquele ano. Goiás de Hélio dos Anjos. Naquela época era Hélio dos Anjos. Quem era o treinador do Juventude? Não vou me lembrar. Quem era o treinador do Juventude? Eu sei que... O Leão não treinou o Juventude naquela oportunidade também? Vou ter que fazer uma pesquisa. O Leão andou pelo jogo. Bom, e em Pelotas tem um grande jogo também. Um grande jogo que o Brasil pode se ajudar e ajudar o Internacional, que é contra o América Mineiro. Exato. Que é o segundo colocado. Heron Ferreira. Heron Ferreira, isso mesmo. Heron Ferreira. Nada como o cara ser dono de um site. Velocidade. Né? Rápido, já sabe onde é que você tem que consultar ali o Dreia. O Google sempre resolve. Heron Ferreira. Tem que falar em Google, nós vamos mostrar alguns lances aí em seguida também. Então, Brasil e América Mineiro no Bento Freitas. Esse é o jogo, para mim, mais interessante dessa rodada, eu acho. Brasil e América. Pelo Brasil. Pelo que o Brasil pode ajudar o Internacional. Na verdade é pelos dois, porque se o Brasil perde, o Brasil começa a namorar de novo a Série C, a zona de abaixamento, e uma improvável, mas uma derrota do Inter hoje, uma vitória do América, embola de novo lá em cima. Então, pode, assim como se o Inter ganhar e o Brasil ganhar, o Inter encaminha bem o título já agora. Vamos torcer pro Chavante. Tá? O Inter que enfrenta uma equipe que viajou 6.000 quilômetros
para ir e mais 6.000 quilômetros para voltar. Está com dificuldades de logística muito grandes. Perdeu para o ABC na última rodada, mas é considerada por muitos deste Campeonato Brasileiro da Série B como uma das equipes mais bem organizadas. Pode não jogar bem, mas é bem organizado. O Boa Esporte. O Boa Esporte. Só faltou organização de marketing no início do campeonato. O Boa Esporte que, treinado pelo Nedo Xavier, tem na história um enfrentamento contra o Internacional só, que é do primeiro turno, vitória do Boa Esporte. Mas qual foi o erro de marketing no início do ano? Eu acho que ele não foi erro de marketing. Eu acho que é um erro um pouquinho maior. O contratar o Bruno, eu acho que a gente sai do futebol e vai a questão pessoal. Eu acho que assim, as pessoas que cometem crimes, elas têm que ter a opção de retornar para a sociedade. Eu acho que elas podem errar e voltar para a sociedade. Só que tu não pode, uma pessoa que assassinou uma mulher, que escondeu o corpo dela, que até hoje ninguém sabe onde está, que fez o que fez, que sequestrou a criança, voltar para a profissão que 99% das crianças do Brasil, dos meninos no Brasil querem. Não pode dar essa opção para ele. Eu acho que ele tem que se colocar na sociedade, ele tem que ter opção de trabalho, ele tem que trabalhar, mas não pode voltar a ser Vou fazer uma pergunta aqui que daria uma polêmica para um programa inteiro ou mais. Não tendo corpo tem crime? Mas não invalida nada. Esse questionamento que eu fiz não invalida nada o argumento do Dreyer. Quer dizer que eu concordo integralmente com ele. Não, eu concordo contigo, só tem uma questão, né? A profissão dele é jogar futebol. Eu não tô defendendo, entendeu? Mas vamos lá, o cara só sabe fazer isso. Mas quando eu falo... Vamos dizer, o cara é goleiro. Eu não vou nem nessa análise sociológica da questão. Um grande erro do Boa. Agora, erro de marketing terrível, porque perdeu os patrocinadores. Perdeu os patrocinadores, perdeu toda a base. Perdeu todos os patrocinadores. A camisa está em branco. Ainda está em branco. E vai ter que passar, sei lá se na próxima temporada isso já vai estar esquecido. Sei lá se já vai estar esquecido. Mas, falta pouco tempo para o programa, mas um bom debate. É um belo debate, né? Qual é o time do Internacional hoje? Quem joga e quem não joga, Diogo? Danilo Fernandes, Cláudio Vinck, o Danilo Silva, Cuesta e o Wendel. O Jefferson, Cuesta e o Wendel. Então a defesa está mais ou menos. Só não tem o Klaus, exatamente. O primeiro volante. Bem claro, Jefferson volante não é aquele Jefferson que jogou na lateral esquerda, né? Por favor, né? Não saiu da bancada aqui. Esse Jefferson é um volante que veio do São Paulo, chegou em maio aqui, foi trazido pelo Diego Cabreira, que é o novo diretor da base do Internacional, trabalhou com ele lá, né, no São Paulo, trouxe para o Internacional. E é primeiro volante. É primeiro volante. Foi treinado pelo Cobalcini recentemente. Campeão brasileiro aqui com o São Paulo, não foi? No final do ano, em dezembro. É a perguntinha. Não sei dizer. Porque o Cabreira estava nesse time. Eu sei que ele jogou... Jefferson, Charles... Não, Jefferson, Potker, Charles, D'Alessandro e Camilo. Potker... Charles e D'Alessandro por dentro. O Potker vai jogar no lugar de quem? Vai jogar na dele, aberto pela direita. Tá aí na frente. Lá o Nico Lopes. Mas ele chegou a treinar com o Potker avançado. Chegou a treinar, pelo lado, isso, né? Mas foi só um teste. No último dia ele fez 2 testes. Um foi o Potker lá na frente com o Nico aberto pela direita e a inversão do Charles pelo Jefferson. Eu vou falar, porque o Jefferson também, ele é um pouquinho mais avançado que o Charles, né? Ele tem uma característica de mais ser de jogo que o Charles. Segundo o Cobalcini, que foi o treinador dos dois, ele disse que no complemento ideal é Charles e Jefferson. É Charles primeiro e depois Jefferson. Então acho que você... E na esquerda quem é? Camilo. Aberto pela esquerda é o Camilo. Que o Sacha foi expulso. Isso, o D'Alessandro armando ali. Então é Nico e Potker se revezando na frente. Isso, Nico e Potker se revezando na frente. E D'Alessandro e Camilo se revezando para um lado e acho que vai ficar mais o Charles e ele vai liberar o Jefferson. Acho que vai ser por aí. O que eu vi do Jefferson, e aí é uma opinião bastante pessoal, é melhor ele ficar bem paradinho ali na frente da zaga. Na frente da... Isso. Depoimento. É melhor. Isso aí é uma coisa... Não, porque a característica dele é essa. Ele é um roubador. Volandão. Roubador e o primeiro passador. Ele rouba e passa. Bem melhor que o Charles, por exemplo. Mas aí o Charles vai jogar avançado. O bom era que o Charles não precisasse jogar, mas ele tem que jogar. Pega o pé do guri. Eu acho que o Charles tem grande futuro no Inter. Eu também acho. Eu acho que ele tem um grande futuro no Inter. Eu também acho. Mas concordo contigo, mas acho que não é um jogador pronto para jogar ainda. Mas eu acho que ele tem que jogar. Ele tem que jogar. Acho que não.
Ele não pode ter a pressão de ser o titular, mas eu acho que ele tem que jogar. O grande problema foi no ano passado, querendo descobrir solução mágica, esse menino entrou e já começou aquela babação em cima dele. Isso é um problema sério. Aí se criou uma expectativa muito grande em cima dele. Príncipe Charles. E não foi nem o ano passado, foi esse ano. Esse ano amplificou. Ele cometeu 2 ou 3 erros no Grenal e já não precisa ver mais. E aí já é o pior volante da história. E aí o grande erro dele, que foi um erro, não vamos dizer do jogo em si, mas foi de um momento de bola parada, que foi aquele escanteio contra o Paraná. E aí já ficou marcado, e aí a coisa... O problema, aí é uma mochila nas costas. O grande problema para os jogadores, eu vejo, é o fato de quando você vai disputar a posição com outro, os jogadores que vêm da base, né? Quando você disputa com outro que também veio da base, você tem que ir bem, ou melhor do que ir bem, você tem que ser melhor do que seu companheiro. Que é o grande problema do Charles. O comparativo que se faz dele com outro jogador da base é o Dourado, que veio e se solidificou entre os titulares. Que teve uma grande vantagem, que não teve isso que o Charles está pegando. Claro, um jogador exatamente. E a grande chegada do Rodrigo Dourado ao time titular é ao lado daquele que o Inter recente até hoje, o Arangues. Né? Jogavam ali esse era o Príncipe numa Charles. Parceria. Esse era o verdadeiro Príncipe Charles. Ele jogava muita bola. Esse era o verdadeiro. O Roberto de Alvorada está dizendo aqui: Inter e Boa Esporte, troféu ET de Varginha hoje. Bom troféu. Legal, o que nós temos aí, Diogo, do... Quem que tu reservaste aí dos vídeos? Olha, reservei um que eu acho que chama muita atenção, que é uma condição da arbitragem. O árbitro marcou uma falta em detrimento de um pênalti. Mas... olha a distância entre um lance e outro. Vamos acompanhar aí. Não, esse aí é do nosso jogador lá que vai tomar uma cervejinha. Esse aí é outro, esse é o... Mas dá pra ver esse aí também. Olha o número 6, olha o número 6. Olha lá. Olha o número 6. Todo mundo foi abraçar, olha o 6 ali. Onde é que vai o 6? Ali. Ó, dá uma... Esse é o futebol. Onde é que é isso aí? Não sei, mas os caras estão uniformizados. Tem placa de patrocínio. Olha lá, tomou um golinho e voltou. Aí depois sim, vou abraçar os caras. E o gurizinho comemorando com ele ali. Mas vamos ver essa do árbitro aí, que lembra muito o futebol brasileiro hoje na arbitragem, do que a gente está enfrentando aí das arbitragens ruins no futebol brasileiro. Passou por aí lá, tem certeza? Claro, passou? Claro. Não, também não é esse aí. Esse aí é o do América. Tá, mas deixa esse aí, dá som, para aí, volta esse aí, André. Volta aí. Dá som para esse aí. Dá som para esse aí, porque é sensacional. É um vereador, da onde que é esse aí? Lá do América. América do Rio Grande do Norte. América do Rio Grande do Norte. América de Natal. Então, vamos lá, com áudio. Quero desejar uma boa sorte para vocês na final e vou resumir com 2 palavras. Parabéns! Sensacional. André, isso aí só pode ter sido sacanagem do cara. Não, com certeza. Ele não vai. Só pode. Mas ele falou com tanta seriedade que parecia que ele estava... Parecia que ele estava realmente convicto daquilo que ele estava falando. 2 palavras, parabéns. Tá, André, achou aí agora da arbitragem aí ou não? Olha lá. Atacando o time de vermelho lá. Tá, o cara foi, pum. Aí vem o árbitro, ali meio de verde, Jesus, sei lá o quê. Olha lá. O que ele fez? Falta fora da área. Ele deu fora da área. Falta fora da área. Ele tomou a cerveja do cara, aquele do vídeo de antes lá, só pode ter sido. Falta. Vê se pode. O que eu gosto é a reclamação, não tenho. Que bárbaro, né? E ele deu o maior cara de pau, deu a falta fora da área. Ele deu a vantagem pro cara e tirou a vantagem do cara. Esse é muito bom. Olha lá. Vamos lá. Digamos que o cara tenha sido tocado, o cabeludinho ali, tá? Ele deu a vantagem. Aí o cara tomou. Tá, tudo bem, mas estou dando de barato que ele tenha sido. Olha lá. Pelo amor de Deus. Não, tem cada Esse coisa. É muito boa. Também a gente não sabe onde é que foi isso e nem quer saber onde é que foi isso. Para não correr no risco. Para não correr no risco de contratar esse árbitro. Não. Falando em contratações de árbitros, o futebol chinês fez algumas propostas para contratar árbitros para levar para o seu mercado. O principal árbitro que eles tentaram levar apita amanhã Grêmio e Corinthians.
Eber Roberto Lopes. Nossa. A proposta para o Eber Roberto Lopes apitar no futebol chinês é tudo que ele jamais ganhou na carreira. Mas tinha aqui... Ele já foi? Não foi. Ainda não fechou. São 25 milhões. Esse aí é daqueles que eu, pelo menos, quero ver longe do futebol brasileiro apitando. Amanhã ele apita Grêmio e Corinthians. Meu Deus do céu, as barbaridades que eu já vi esse árbitro cometer, tá? Coisas inexplicáveis. E algumas a gente sabe, né? Aquela Copa do Brasil do Internacional em 2009. No primeiro jogo ele 2009, acabou com o jogo, ele deixou de dar um pênalti pro Inter. No começo da partida. No começo da partida, quando estava 0-0, e o segundo gol do Corinthians foi com a bola rolando. Uma falta com a bola rolando. Absurdo. Eber Roberto O Inter Lopes. foi garfiado mais uma vez contra o Corinthians. Depois a implicância minha com o Corinthians. Não. Mais uma vez. O Corinthians tem... Como é que é o nome daquela série que tem? Todo mundo odeia o Cris. É. O Corinthians é o Cris no futebol brasileiro. Todo mundo odeia o Corinthians. O Corinthians também é prejudicado algumas vezes. Eu acho que foi algumas vezes. Só que as principais, os erros principais sempre são a favor. Não, mas o prejuízo para o Corinthians, quando é contra o Corinthians, é para o Juca Kfouri e outros dizerem isso. O Corinthians foi prejudicado. Claro, Como é que com certeza. Alessandro Dreyer, obrigado pela participação. Venha sempre aí no programa. Muito obrigado. E nós voltamos amanhã, 13h, com o Virando o Jogo. Muito obrigado. Virando o Jogo. Oferecimento Banrisul. Toda a segurança Banrisul em um aplicativo completo. Baixe hoje mesmo. Banrisul Digital. Clique e simplifique.